Temos a satisfação, a alegria de receber hoje na tribuna da casa nossa irmã, divulgadora da doutrina espírita em todo o estado, tarefeira do Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade de Blumenau, que nos dá o prazer da sua presença mais uma vez entre nós. E ela discorrerá sobre o tema influências espirituais. A palavra é sua. Obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja realmente conosco. O tema que vamos tratar na noite de hoje é de suma importância, porque está dentro da área das comunicações. E quando se trata de relações humanas, sociais, familiares, sempre há a possibilidade de sabermos da nossa relação e correlação com as demais pessoas o tempo todo, porque quando sintonizados, nós somos aqueles que recebemos as influências e também, ao mesmo tempo, oferecemos aos outros a nossa influência. E não só em relação às relações dos humanos encarnados, mas a relação dos humanos desencarnados, todos aqueles que deixam o corpo físico e voltam à espiritualidade, são seres que deixam uma vida de materialidade corporal para adentrarem ao mundo espiritual, mas conservam-se, evidentemente, nesse contato direto com o mundo dos encarnados, ligados àqueles com quem mantiveram relacionamentos, com quem tem grandes afinidades, como também com quem tem suas dívidas ou suas mazelas a serem tratadas. Então, há um constante intercâmbio entre os seres encarnados e desencarnados. E vamos tratar agora de um assunto relevante, porque estamos todos envolvidos neste processo. Manuel Filomeno de Miranda, numa mensagem, porque a obra dele são vários livros em que ele trata especialmente do processo de sintonia na área da obsessão. Mas essa aqui é uma mensagem que ele publicou pelo Reformador, recebida por Divaldo Pereira Franco, em que ele tem uma frase realmente interessante. Ele diz: o interrelacionamento entre os espíritos e os homens é mais vasto e constante do que se pode imaginar. Historicamente, sabemos o tanto que se discutiu e que se discute ainda no mundo da ciência, no mundo das artes, em todos os mundos onde as pessoas realmente pensam e interrogam-se e interrogam aos outros sobre a possibilidade deste intercâmbio e de como o intercâmbio pode acontecer, não só dos desencarnados para os encarnados, mas também dos encarnados para com os desencarnados. Então, há esse, segundo Manuel Filomeno de Miranda, um constante e vasto intercâmbio. Aqui ele está já operacionalizando as palavras do codificador Allan Kardec, que em toda a sua obra trata desse assunto aqui de um jeito ou de outro, mas ele está constantemente tratando dessa ligação entre um mundo e um outro mundo. E onde ele afirma que o mundo espiritual é prioritário ao mundo corporal, e que o mundo corporal e o mundo espiritual agem constantemente um sobre o outro. Lembrando que somos seres interexistentes, nas palavras do filósofo espírita Herculano Pires, quando ele diz que nós estamos mesmo encarnados em convivência direta
com o mundo espiritual, mesmo encarnados durante o sono, nos momentos de reflexão, nos momentos de prece, nós estamos ligados ao mundo espiritual. Porque somos espíritos, e como espíritos nós estamos constantemente nos desprendendo naturalmente como seres inteligentes do próprio corpo físico, que aqui eu vou colocando os 3 elementos básicos que compõem o ser encarnado, justamente porque é importante essa visão do perispírito. Então, como seres espirituais, nós temos, quando encarnados, todos nós aqui, um corpo físico que é perecível, que tem um tempo e que depois ele entra num processo de senilidade ou de outra forma e deixa a possibilidade da libertação do espírito, que retornando ao corpo espiritual, leva o seu elemento intermediário, o perispírito, consigo, e que permite, com esse perispírito, ter essa constante ligação com o mundo corporal. Então, somos agora, nós encarnados aqui, 3 elementos no mínimo, espírito, perispírito e corpo. E antes de nós entrarmos nos detalhes dessa ligação, da influência, lembremos o que em poucas palavras, nos resume o próprio codificador, quando ele diz assim: o Espiritismo ergue o véu da imortalidade e revela a verdadeira dinâmica do plano espiritual. O desencarne é o momento de retorno à pátria verdadeira. Então, quando nós deixamos o corpo físico, voltamos à pátria verdadeira. Créditos e débitos morais são disponibilizados na balança da consciência. Nossa consciência, como elemento-chave, inclusive onde, segundo consta a própria doutrina, encontram-se escritos os princípios da lei divina, vige constantemente conosco. E tudo aquilo que nós fazemos positivamente, como mérito pessoal, permanece. E tudo aquilo que nós fazemos de forma ainda equivocada, nós temos que trabalhar para que um dia nos tornemos realmente quites com a própria lei divina e livres com a nossa consciência. O processo de interação entre seres encarnados e desencarnados é comum. A comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios básicos do espiritismo e de fundamental importância, porque o espiritismo, com seu estudo, com a sua lógica, ele traz respostas às grandes questões da humanidade. E a possibilidade do intercâmbio entre os espíritos desencarnados com os encarnados e vice-versa, porque nós estamos também ligados com eles, é realmente um toque muito especial que a doutrina espírita nos oferece e que nos garante uma certeza da nossa continuidade, que nos garante uma certeza de que os amores estão sempre ligados e que essas influências espirituais são realmente passíveis e possíveis de acontecerem. Nada ocorre de modo independente e tudo se relaciona inexoravelmente. Na vida do mundo material para o mundo espiritual e vice-versa, está sempre uma possibilidade de ligação e de intercâmbio direto entre as mentes, que são seres inteligentes e que têm realmente um plano, uma ação, uma possibilidade de se comunicar. Na questão 540, o codificador tem uma frase impressionante que vem, em outras linhas, nos sintetizar o que estamos dizendo aqui, quando ele diz assim: tudo vibra e se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Então, nós estamos vendo que a vibração, que a energia, que está em a natureza, que faz parte da inclinação divina,
está em constante intercâmbio do mais simples e insignificante elemento ao mais complexo, ao mais inteligente dos seres. Todos vivemos mergulhados num universo de ondas. E aqui nós estamos começando já a entrar no aspecto básico da explicação da forma como se dão as influências. A natureza é um imenso oceano de vibrações e energias onde os seres transitam. Seres aqui do mundo espiritual e do mundo corporal, influenciando e sendo influenciados. O processo é vice-versa. Tudo o que existe no universo é energia e, seja no plano da matéria ou do espírito, se propaga através de vibrações. Nós vivemos num mundo de vibrações e hoje a física quântica dá uma explicação muito interessante, muito boa, nos clareando ainda mais essa visão que o Espiritismo já, desde 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, nos apresenta. E esses movimentos vibratórios se repetem realmente no próprio tempo. Daí a expressão de Albert Einstein, considerado o maior físico da atualidade ou dos últimos tempos, não é? Talvez uma das grandes inteligências da humanidade, dizia o seguinte: tudo é energia e isso é tudo o que há. Sintonize a frequência que você deseja e inevitavelmente essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Acho interessante esse final dessa frase de Einstein. Isso não é filosofia, porque a filosofia não é uma ciência exata. A filosofia, ela te permite devagar questionar, refletir, buscar respostas, trazer opostos, fazer todo um trabalho intelectual, não só da área cognitiva, mas também da área emocional, da área espiritual. Mas não é uma ciência exata. E a física, como a matemática, né, ela tem as suas características de maior exatidão. E ele, físico que é, mas também filósofo que foi, em muitos momentos, tem lindas frases maravilhosas dele. Isso não é filosofia, é física. Quer dizer, a frequência, a sintonia e toda essa realidade do mundo, das ondas em que estamos imersos, é uma realidade física. Porque Deus, ao nos criar, Ele criou a natureza, né? E criou os seres inteligentes. É o princípio material e o princípio espiritual, que são diferentes, mas como já falamos antes, tudo se encadeia no próprio universo, segundo a questão 540. O que é uma onda? É uma partícula que se desloca com um movimento oscilatório. Eu coloquei aqui um desenho fácil da gente entender. Se você tem um lago, uma piscina, e jogar uma pedrinha, naturalmente aquelas ondas concêntricas vão acontecendo, né? Se for mais pesada, menos pesada, ela vai ser mais longa, mais duradoura, menos duradoura e assim por diante. Quando a gente tem filho pequeno, quando tem netinho, eles adoram chegar perto do rio, alguma coisa, pegar as pedras e ficarem jogando, né, para ver exatamente esse movimento que faz esse trabalho das ondas, né? Então, é uma partícula que se desloca em movimento oscilatório. E ao deslocar-se no espaço, provoca um campo magnético e executa movimentos vibratórios internos com comprimento e frequência específicos. Então, aqui apareceram, dentro da área da física, dois termos que são específicos, mas que precisamos entender de uma forma simples, mas entender para que possamos depois melhor absorver como se dá o processo de comunicação.
comprimento da onda é medida pelo espaço percorrido durante uma vibração. E a frequência, a medida é o número de vibrações por segundo, onde conta o tempo. Então vejamos aqui um desenho tirado da internet, da área da física, e que mostra, eu esqueci minha canetinha, não tem aí, né? Para eu poder, não, para eu poder, eu não trouxe a minha, desculpa, eu esqueci a minha lá. O comprimento da onda mostra no primeiro desenho, né, como é que ela funciona. Então, nós temos aí ondas longas, ondas médias, ondas curtas, aqui apenas para mostrar o comprimento que é a medida. Então, lembrando de uma onda, quando ela faz isso aqui, não é? Nós temos o comprimento, é a distância entre uma e outra, e a frequência, né? O comprimento da onda, que vai ser quanto mais longa, menor a frequência, quanto mais curta, maior a frequência. Então, quanto maior o comprimento da onda, tanto menor é a frequência vibratória e a penetração é maior. Então, quanto maior o comprimento, menor a frequência. Por isso que ondas longas, se você pegar o rádio, tudo, você vai ver que ondas longas são aquelas ondas locais que a gente pega o rádio, estação local. Ondas curtas, você vai pegar as estações mais longe. Hipercurtas, mais ainda. Mas, então, quanto maior o comprimento, menor a frequência. Quanto menor o comprimento, maior a frequência. Por que isso é importante? Porque quando o espírito vibra numa frequência menor, é muito mais rápido e atinge muito mais. Espíritos de alto nível espiritual vibram numa frequência muito intensa. E por isso, a capacidade de penetração dos seus pensamentos, da sua forma de trabalhar, é muito intensa para todos nós. Então, maior comprimento, menor a frequência. Menor comprimento, maior a frequência de todos nós. Por isso que a gente diz assim, para você poder atingir o nível dos espíritos mais elevados, nós somos obrigados a levantar a nossa frequência. Né? Nós temos que sintonizar mais alto, porque senão nós não conseguiremos. Um está vibrando num nível, o outro está vibrando no outro, e não há esse intercâmbio para que possa haver a comunicação, que sempre vai exigir em todos os setores da vida. Então, em razão das construções mentais de cada um de nós, os homens irradiam ondas, nas quais intercambiam vibrações com os outros, estabelecendo fixações e mandando mensagens. Nós pusemos aqui uma foto, justamente mostrando que nós estamos inseridos num contexto vibracional, em que nós constantemente estamos emitindo as nossas ideias e recebendo, consequentemente, essas mesmas ideias. Qual é o nível de vibração? Qual é o comprimento da onda e qual é a frequência que nós estamos vibrando? É a pergunta que cada um tem que fazer a si próprio. Em que nível de vibração eu estou? E em que nível são as minhas emissões mentais para que os outros captem aquilo que eu penso, que eu sou, e eu captar o que os outros apresentam de melhor ou de pior, dependendo do meu nível e possibilidade de captação. Dessa forma, os homens emitem e captam forças que são incorporadas à economia emocional, conscientemente ou não. Quantos de nós, diz Allan Kardec no capítulo 14 de A Gênese, entramos num ambiente, parece que a gente está normal, entra normal, tudo bem. Chega num ambiente e começa a se sentir mal. Não sabe o que deu, dá dor de cabeça, me dá um arrepio, me sinto mal, minha vontade me coça daqui, me mexe dali, mexe no cabelo, não está se sentindo bem. Entrou num outro nível de vibração. E se não tiver um controle, um conhecimento, um autocontrole para saber lidar com aquele novo momento, a coisa se torna difícil. E é por isso que ele lá, no capítulo 14, ele diz: o importante é que a gente mantenha elevada a nossa vibração, para que possamos sintonizar com o que há de melhor.
ao nosso alcance. Por isso, muito cuidado com o nosso modo de pensar, e o nosso modo de vibrar, e o nosso modo de captar as vibrações dos outros. O pensamento é a matéria sutilíssima, produzindo, sob o comando do espírito, poder de interagir e atrair os pensamentos, que são vibracionalmente na mesma frequência. Quer dizer, quando nós entramos numa sintonia e frequentamos as ideias, os pensamentos, as emoções de um nível mais elevado, porque nós conseguimos acessar este nível mais elevado, nós teremos influências mais elevadas. E o processo inverso também acontece. Quando nós não estamos adequadamente preparados, estamos desatentos, estamos pensando coisas que não devemos, coisas que não precisamos, coisas que não fizemos o exercício necessário à nossa mudança, nós podemos então captar pensamentos e certamente influências desnecessárias. Em sua imagem, os pensamentos são neutros, mas recebem o tom vibratório do sentimento, que lhes dá um colorido específico. Os nossos pensamentos são neutros. O que realmente nos tipifica é o sentimento, é a maneira, é o como, é o nível do nosso sentimento. Por isso se coloca muito que nós temos 3 pontos sérios a observar, né? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, no sentido de o coração ser uma representação metafórica do sentimento, e o que nós fazemos, como nós agimos. E essa tonalidade vibratória se expande de nós com toda certeza. Esses conceitos auxiliam melhor a compreender as nossas relações sociais. Somos, cada um de nós, um ímã. Guardando só isso da frase já deu. Somos um ímã de elevada potência ou um centro de vida cuja inteligência determina a nossa ação, atraindo forças e harmonizando com os outros. Nós estamos constantemente vivenciando essa troca, essa interpenetração mental de uns para com os outros, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Porque quando fala muitas vezes em influências espirituais, as pessoas pensam somente nos espíritos nos influenciando, e sim, existe e vamos ver, mas nós estamos aqui generalizando para os 2 campos. Semelhante atrai semelhante nessa área moral, né? Nessa área intelectual. É a lei de sintonia, é a lei de afinidade que estamos acabando de colocar até aqui. A sintonia de Sueli Caldas Schubert, no seu livro Mentes Interconectadas. A sintonia, quando uma onda mental encontra ressonância em um campo vibratório equivalente. Se a onda é alta, campo vibratório elevado, há uma ressonância de ordem superior. Quando o contrário, em termos de frequência de comprimento que já vimos antes, há uma frequência negativa, sendo captada por um receptor da mesma frequência, né? Então, aí nós temos a questão da sintonia e temos a questão da afinidade. E isso é uma lei natural, inderrogável. Não é assim, para uns funciona, para outros não funciona. Funciona para todos. Daí a expressão do nosso Einstein, quando ele diz, isso é física. Não tem que discutir, é física. É ação e reação, é causa e efeito, e deu, né? Faz parte da lei natural. Pensamentos e sentimentos semelhantes se interconectam, obedecendo à lei de afinidade e atraindo energias com os mesmos padrões morais. O padrão vibratório designa sempre o nível moral de cada um e emite seu magnetismo e influência. Por que se tem uma turma que estão... Eu ouvi isso essa semana ainda. Ai, agora nós vamos ter o carnaval, vai ser uma beleza, agora a gente pode soltar o it. Ou soltar o ego.
né? Porque a gente sempre vive preso, vive trancado, mantendo as aparências, nos pressionando a nós mesmos. Não somos o que nós somos. Assim não, é permitido, porque a carne nada vale, como é a própria expressão do carnaval. E é uma equivocada forma de ver, né? Então a pessoa que chega, que entra num local em que tem um monte de pessoas contando piadas pornográficas, por exemplo, mas ela não se adapta a esse tipo de comportamento, não vai se sentir bem. E vice-versa. Se você tem um grupo de pessoas falando coisas mais elevadas, trazendo grandes exemplos e falando de um nível mais moralizado, a pessoa entra, ih, não gostei disso aqui, essa conversa aí é para fanático, é conversa para... E assim vai, mostrando o nível de entendimento de cada um. É a questão de sintonia, é a questão de afinidade. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo que ingerimos pensamentos. Ingerimos, olha a expressão do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. Ingerindo, quando ele fala no livro Roteiro sobre afinidade, né? As nossas possibilidades de absorvermos aqueles pensamentos que vêm dos outros. Então, graças ao processo de afinidades emocionais, de natureza vibratória, os indivíduos de caráter semelhante, né, se influenciam mutuamente, né? Não raro hábitos que assinalaram as reencarnações anteriores, porque somos espíritos que estamos multimilenarmente nos desenvolvendo e passando por várias encarnações, e que trazemos um currículo vivenciado por nós, que mesmo não lembrando ostensivamente do nosso passado, ele vibra em nós. O que são as chamadas tentações? Tentação é isso. Eu me vi tentado, eu tenho que sair de perto, porque senão eu não adianta, eu vou cair nessa, então eu vou sair de perto. A tentação é o que nós ainda temos dentro de nós e que é estimulado de alguma forma e nós ainda não conseguimos, ou não temos a força, ou não nos disciplinamos o suficiente para vencer aquela forma de proceder. Então, a luta tem que ser nossa, é pessoal, é particular. Então, esses liames emocionais, que às vezes nos ligam àqueles que pensam como nós, que sentem como nós, ou que já viveram como nós, ou já viveram conosco, é muito sério, né, na nossa direta conduta. Todos nós exteriorizamos energias, diz André Luiz, com as quais nos revestimos e nos define muito mais do que as palavras. É por isso que as nossas vibrações podem ser captadas pelos outros, encarnados ou desencarnados, porque todos nós emitimos de nós aquilo que nós somos, espiritualmente falando. Nós emitimos, nós exalamos, nós exteriorizamos. É aquilo que se chama aura, que passa a ser, pode ser até medida tecnicamente. Hoje se faz isso, né? Então nós exteriorizamos, é assim que os espíritos nos reconhecem. Então você diz, eu não sou um espírito iluminado, porque eu não exteriorizo a luz. Eu sou um espírito que ainda preciso muito aprender para sair da minha nível. Quer dizer, como diz o Jung, ou nós somos sombra, ou já temos luz, né? Nós sabemos exteriorizar, mas isso é uma coisa interna. Quando Jesus nos disse... sobre a luz, né? Quando ele diz que cada um deve fazer vibrar, luzir a sua luz interior. E é uma coisa de dentro para fora. Não adianta o outro querer vir de fora para dentro. De fora para dentro nós podemos pôr assim um foco, nós podemos fazer de tudo. Mas o brilho real é o interno. E é esse brilho que vai atrair aqueles que sintonizarem com eles. E ainda nos diz André Luiz, refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Pela lei de atração, nós vimos há pouco, somos ímãs. Nós não só atraímos, quanto também exalamos.
expandimos energias. Então refletimos a imagem. Por mais que se queira camuflar, mascarar, aqueles que forem mais observadores, mais atenciosos, saberão sentir, vibrar, captar o que o outro apresenta. E os espíritos aí mais ainda, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, os nossos amigos espirituais, que superiores a nós têm acesso com maior facilidade àquilo que nós estamos projetando. Imaginemos agora o pensamento força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. A da luz é 300 mil quilômetros por segundo, o do pensamento é muito mais rápido. Emitido por nós, ele volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentados pelo combustível do nosso desejo. Então, nós estamos alimentando constantemente os nossos desejos, as nossas tendências, tudo aquilo que nós somos. E por isso mesmo, nós estuantemente expandimos tudo aquilo e realmente estamos chamando para nós as companhias que nós queremos ou gostamos de ter. A atmosfera espiritual é um campo de natureza eletromagnética. Estávamos falando então ainda dessa atmosfera, não só emitida por nós, mas também emitida que se impregna no ambiente, onde a gente está, como a gente vive, e são perceptíveis pelos sentidos e visíveis pelos olhos da alma. Nós não enxergamos, mas a alma sente, a alma vibra. Por isso Kardec lá no item 14, no capítulo 14 da Gênesis, ele fala dos fluidos e fala dos ambientes. Como é que nós devemos nos comportar nos diversos ambientes que refletem a atmosfera espiritual das pessoas que o compõem. É por isso a importância do Evangelho no lar. Quando nós fazemos o Evangelho, quando nós oramos em conjunto e nós emitimos os nossos pensamentos, e a nossa psicosfera, então, fica recheada de boas vibrações. E Allan Kardec, na Revista Espírita, diz: se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos. Sabe o que é um cortejo, né? É uma turma, é uma equipe, é um grupo de espíritos similares. Uma vez que nós atraímos, através do nosso pensamento e das nossas vibrações que se propagam no ambiente, aqueles que são simpáticos a nós, bons ou maus. Então nós espíritas não podemos ignorar ou dizer que ignoramos tais procedimentos. Porque isso faz parte, por isso que eu disse, ele faz parte do nosso dia a dia. O assunto de hoje é do dia a dia. Por força do pensamento e da comunicação, os seres encarnados e desencarnados têm a capacidade e o poder de influenciar e de serem influenciados. Aqui já resumindo todo um conteúdo. E o que é influenciar? Nós falamos, o que é você poder influenciar? Nós vimos como influenciamos pelos pensamentos, pela atração, pelas ondas. Mas influenciar vai além de tudo isso, que o como se procede, porque significa induzir, persuadir, instigar, intervir, controlar, conversar, impor aquilo que nós estamos querendo. Agora já estamos falando do pensamento e da comunicação. Portanto, nós já estamos trabalhando a área especificamente de ordem moral e de ordem espiritual, né? Então, pelo pensamento, nós podemos realmente influenciar o outro. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividade, vivem na mais ampla permuta de ideias. E aí vemos
como diz André Luiz, um fenômeno intuitivo. Por isso se diz que todos somos médiuns, no sentido amplo da palavra, porque nós somos capazes de absorver intuitivamente as ideias que nos são projetadas, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, né? Não só as mais construtivas, quanto também as menos elevadas. E como se dá essa influência? Além do que nós já vimos de uma forma mais técnica, né? mais física. Os espíritos leem pensamentos e percebem sentimentos. E daí chegam à conclusão, inclusive, das intenções de cada um de nós. E aqui nós estamos falando de espíritos encarnados e desencarnados, porque nós somos espíritos encarnados. E somos perfeitamente capazes de sentir, através das palavras, através da forma como a pessoa se manifesta, do jogo que é utilizado, por exemplo, num diálogo, do que está se querendo influenciar ou não. As propostas, o modo de apresentar as ideias. Então nós sentimos as intenções do outro, né? Dessa forma. E aí a questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ao formular o trabalho da codificação, ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta que ele recebe é interessantíssima. Os espíritos respondem para ele: influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí eu pergunto: todos somos inteligentes aqui, todos somos capazes de raciocinar? Somos robôs dos espíritos? Estamos sendo comandados como marionetes pelos outros, uma vez que na maioria das vezes são eles que vos dirigem? Vamos deixar que isso aconteça? Porque quando são ideias e pensamentos positivos, não há uma imposição dos espíritos, nem pais, nem amigos, nem espíritos, nem anjo de guarda superior a nós nos impõem, nos deixam pensar, nos sugerem. Quem impõe, quem força, são aqueles que não respeitam a nossa liberdade de pensar e de ser. Então, vejamos adiante. A influência se dá de forma natural, sutil e espontânea. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 525. Os benfeitores, os amigos espirituais, sempre trazem uma influência positiva. Aconselham, estimulam, intuem, inspiram, protegem, previnem, socorrem, apoiam. Isso é fundamental. Por isso, quando nós oramos, nós já pedimos a assistência espiritual dos nossos amigos espirituais. Agora, os espíritos inferiores, a influência deles é de natureza negativa, insistente e prolongada. Eles agem, não se conformam quando nós não cedemos facilmente. Eles só saem quando nós mantemos o nosso nível, a nossa postura elevada, de modo que eles não têm daí acesso. Perdem o nível de sintonia, como já vimos, porque a nossa onda passa a ser outra na vibração e a nossa frequência também se modifica. Então, os espíritos inferiores impõem, né, ordenam, perseguem, intoxicam, desarmonizam, desequilibram, etc. Os 3 pontinhos ali, dá para vocês pôr tudo o que quiserem atrás. Tá? Então, os superiores nos protegem, os inferiores impõem e perseguem. No livro Libertação, André Luiz diz o seguinte: quando alimentamos as nossas tendências negativas, porque os espíritos, seja encarnado ou desencarnado,
Eles agem conosco quando eles percebem, sentem as nossas tendências. Ou quando eles não sentem, que vem, fazem a proposta e nós cedemos. Então, quando alimentam nossas tendências, desequilibramos os nossos pensamentos e sentimentos e, consequentemente, alteramos o campo vibratório, abrindo verdadeiros plugs, como se fosse uma tomada, sujeitos à influenciação de espíritos que vibram em baixa frequência magnética, que pode ocasionar desastrosas consequências para o nosso físico e para o nosso espírito. Creio que todo mundo está raciocinando para sentir a nossa necessidade de autoconsciência de tudo isso. A influência entre encarnados, normalmente, podemos ver aqui, que se dá através de diálogos, quando há uma intuição, quando há uma proposta, quando há uma inspiração, né? Que pode acontecer de um para o outro. Projeções telepáticas, pessoas, por exemplo, magoadas uma com a outra, e fica ali, ressignificando uma mágoa, fica recordando o que o outro disse, como disse, o que fez, então fica ali martelando aquela ideia, aquela coisa, e ao mesmo tempo que ela faz isso, ela não só se envenena, quanto ela projeta esses pensamentos para o outro, que se estiver na sintonia, capta. E às vezes, ao invés de melhorar uma situação, se fosse jogado um pensamento positivo, um ato de perdão, um aspecto de gratidão, poderia mudar esse nível vibratório. E aí não haveria ressonância daquele que nos deseja o mal, ou que nos magoou, ou que nos criou problema. Não aconteceria. Nós poderíamos neutralizar essa ação. Então, projeções telepáticas pelo pensamento, influências durante o sono, isso é muito importante. Durante o sono, quando nós emancipamos e expandimos a nossa consciência já no mundo espiritual, onde entramos em contato com aqueles com os quais nós temos afinidade, temos que ter muito cuidado, porque lá nós estaremos muito mais acessíveis às influências. É por isso que se aconselha, faz a sua prece antes de dormir, pede a proteção aos seus amigos espirituais, peça para ir para lugares de estudo, para encontrar-se com pessoas que te ajudem, que te elevem, não o contrário. Porque no momento em que nós deixamos o corpo físico relaxado e adentramos ao mundo espiritual, nós estamos sujeitos a todas as influências possíveis de acordo com o que nós acabamos até agora de ver, em termos de sintonia, de atmosfera psíquica, de afinidade, etc. Quadros simbólicos podem ser inclusive projetados, não só pelos espíritos desencarnados que possam jogar durante o sono, mas também quadros que são levados daqui do mundo corporal, de acontecimentos do dia a dia, que são ampliados e a eles anexados problemas que, mais livre o espírito, ele tem condição mais fácil de acessar. Então, todo cuidado realmente é pouco. As tentações, que nós já falamos há pouco, né? Desejos inconscientes. Aí aquele quadrinho que todo mundo conhece, né? É aquela coisa assim, né? O espírito amigo, o nosso protetor e aquele outro que não é tão amigo assim, que não gosta muito de nós, ou que quer, por algum motivo, tem algum interesse e quer que a gente ceda aos interesses deles, então eles vêm projetando e aí pode acontecer um triste processo, inclusive obsessivo. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio, né? E aí entram aqueles problemas sérios de droga, né? De sexo depravado, de roubos, de corrupção, de bullying, de tanta coisa, né? Que é possível fazer quando nós não temos
disciplina das nossas emoções, não temos um controle sobre nós mesmos e facilmente nós cedemos aos interesses dos outros. Porque o homem eximir-se da influência dos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode o homem eximir-se? E a resposta dos espíritos também é muito interessante. Pode, visto que os espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou pelos seus pensamentos os atraem. Ninguém precisa dizer que é irresistível a atração. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos ceder, como podemos resistir. Mas é a nossa capacidade é que vai ser. Agora, a influência dos desencarnados. Nós vimos os encarnados entre si de forma muito rápida, por causa do nosso tempo, que eu até avisei que passaria uns minutinhos, né? Me perdoem aí. A interferência espiritual na vida cotidiana dos homens é natural. Falamos no comecinho da nossa palestra, quando falamos que historicamente sempre se procurou buscar essas explicações a respeito da possibilidade ou não das influências espirituais. E o Espiritismo, com toda a propriedade, explica como se dá. Os encarnados atraem os espíritos tanto quanto são por eles atraídos. Os bons espíritos simpatizam com homens de bem e os inferiores com os homens viciosos. Aqui mais uma reflexão. O que eu quero ser? O que eu sou? Homem de bem? Um homem viciado? Eu já posso imaginar o meu cortejo, como diz Kardec. Qual é o cortejo que me segue? Né? Pelo fato de se fazer oculta a intercomunicação, isso não significa inexistência. Muitas vezes a pessoa acha que os espíritos, porque não aparecem no nosso olhar, não existem. É o caso do materialismo, ou pessoas que não acreditam na interferência espiritual. Mas existem técnicas que eles utilizam. Forma sutil, intuitiva, de leve, propostas, mexem naquilo que sabem que nós somos tentados, que sabem serem os nossos desejos. Né? Muitas vezes, no processo desse, nós somos avaliados e analisados pelos espíritos, assim como nós encarnados. Observamos as pessoas, seu modo de ser e tudo. Quando a gente quer dar um emprego, quando a gente isso, quando a gente aquilo, os espíritos também fazem a mesma forma. E com muito mais liberdade, porque eles fazem durante o sono também. Né? Então, forma sutil. Na prática mediúnica, porque eles podem se comunicar conosco pela palavra, pela escrita, pelo ouvido, pela visão, várias formas, né? Os espíritos podem se comunicar conosco. Quantas vezes os encarnados estão sendo um instrumento deles para nós? É uma forma. Tem um pensamento de Emmanuel que ele diz assim: Deus atende o seu filho através do outro filho. Né? Então, quando nós estamos encarnados, quantas vezes os espíritos nos utilizam amigos para que eles nos tragam palavras, gestos, a chamada de atenção, abrem os nossos olhos. Na maioria das vezes a gente não gosta, né? Porque já estamos se metendo, etc. Né? Mas é uma forma de... Pelo processo obsessivo, eles se comunicam, e ainda pela dependência mental, através de vários transtornos psíquicos, os mais diversos, que não seria o momento da gente trabalhar aqui, né? Mas que realmente, um deles, que é bastante comum e muito difícil de ser trabalhado, mas que precisa ser acordado, é a questão da depressão. Né? Que é um transtorno, né? Ele entra juntamente com o transtorno bipolar e traz várias situações que levam a consequências às vezes muito sérias quando não atendidas adequadamente. O forte apelo do período de Momo que nós estamos vivendo agora guarda relação com o conúbio de energias entre dois planos de vida. Até tem aquela música do Caetano Veloso, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu.
Mal ele sabe que não é assim. Atrás do trio elétrico vai também quem já morreu. Né? Vocês conhecem, é uma música bem conhecida do Caetano Veloso, em que ele diz isso. Né? Então, aí eles ainda com mais facilidade conseguem interferir na nossa vida e é um período difícil, por isso aqui o conúbio de energias entre dois planos de vida. Né? É quando nós abrimos, como diz o Divaldo, as pessoas dizem, não, eu tenho que ter liberdade para fazer uma catarse uma vez por ano. Né? Então, tem que ter cuidado, pode brincar, pode passear, mas cuida dos seus pensamentos, cuida das energias que você está trabalhando. As festividades atraem grandes levas de espíritos de baixa categoria espiritual. E eles exercem influência muito grande entre os encarnados. Existem várias obras que tratam muito bem disso, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, a própria codificação, etc. Né? Haverá forma de elevar as vibrações pessoais de modo a aprimorar, essa pergunta é fundamental, meus irmãos, de modo a aprimorar a sintonia espiritual e neutralizar as más influências. Nós estamos no mundo, nós estamos na sociedade, estamos vivendo, entramos num ambiente, conversamos com a família, vamos fazer um trabalho, e lá nós podemos encontrar um ambiente mais ou menos difícil de trabalhar. Como podemos aprimorar o nosso modo de neutralizar a ação e não nos deixar influenciar por pensamentos negativos? Naturalmente que a disciplina mental é um ponto muito importante. Para absorver boas influências, autotransformação, autoeducação, para que a gente se transforme, para que a gente mude o modo de trabalhar. Então, o esclarecimento espiritual é muito importante. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é importante, né? Para que a gente saiba como isso acontece. O desenvolvimento das virtudes em nós. Vigiar e orar como Jesus nos ensinou. Praticar o bem para que nós nos mantenhamos vibrando num nível mais elevado e amar. É por isso que Jesus, quando perguntado qual era o maior mandamento, ele disse com todas as letras o que se encontra aqui, é colocado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Fazendo isso, lutando para chegar o mais próximo possível de altos sentimentos, de boas vibrações, de transformação, nós certamente neutralizaremos a ação negativa para nós nos mantermos no nível espiritual mais elevado e, portanto, com boas influências. Muito obrigada.